Olá! Não perca a segunda parte da nossa série especial com os melhores momentos do MP Cidadão em 2021. Assista às principais matérias exibidas entre os meses de maio e agosto e relembre ações, atividades e demais trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para proteger os direitos dos cidadãos fluminenses. Está no ar, para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Logo no início do segundo quadrimestre, em maio, o MPRJ divulgou o relatório de atividades com o objetivo de dar maior publicidade ao trabalho desenvolvido pela administração atual nos 4 meses iniciais de gestão. Vamos rever agora uma matéria especial sobre o tema. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro divulgou o relatório de atividades do primeiro quadrimestre com o objetivo de conferir maior publicidade aos trabalhos realizados nos primeiros 120 dias da atual gestão, completados em 17 de maio. O documento apresenta diversas realizações da administração atual, visando a conferir eficiência à atividade e fim, bem como a assentar os alicerces sobre os quais serão desenvolvidos os trabalhos dos próximos meses. Abre aspas. Trata-se de um momento de transparência ativa que está na base da construção estratégica e coordenada de uma nova forma de atuar do Parquê Fluminense. Nesse contexto, é responsabilidade do gestor apresentar seus planos e propostas ao início do processo e dar constante publicidade aos seus projetos, iniciativas e realizações. Fecha aspas. Destacou o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos. Entre as principais ações destes 120 dias estão a reestruturação da Procuradoria-Geral de Justiça, o aperfeiçoamento do princípio constitucional da independência funcional, por meio da valorização da figura do promotor natural e da atuação coletiva especializada, bem como a priorização do planejamento institucional com a definição de metas estratégicas e o dimensionamento das necessidades específicas dos órgãos ministeriais, além de diversas iniciativas voltadas a constituir melhor infraestrutura aos órgãos ministeriais, com melhores recursos materiais e humanos, a atuação de procuradores e promotores de justiça na persecução da missão constitucional do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Durante a pandemia de Covid-19, o MPRJ continuou a atuar na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Para relembrar algumas atividades desempenhadas pelos membros do Parquê Fluminense entre maio e agosto de 2021, a nossa equipe reuniu trechos de matérias do quadro Conheça a Atuação do MPRJ, exibidas nesse período. Confira! O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro criou um grupo temático temporário para promover ações estratégicas e coordenadas em todo o Estado na área de segurança pública. Esse trabalho já estava sendo feito e agora estamos aprimorando para dar melhor cumprimento a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determina uma série de medidas para o Estado do Rio de Janeiro e cobra do Ministério Público o exercício dessas fiscalizações. O MPRJ ele resolveu criar a força-tarefa porque havia uma situação concreta ali que demandava uma investigação especializada, uma investigação focada, né, naqueles fatos que ocorreram na comunidade do Jacarezinho, porque houve 28 mortes. A força-tarefa foi instituída pelo Procurador-Geral de Justiça no dia 24 desse final de março, com o intuito de ajudar os promotores naturais, né, os promotores que têm atribuição para atuar na educação em todo o estado do Rio de Janeiro, em trabalhar essa matéria que é tão sensível. A força-tarefa foi instituída através da Resolução 2406, de 24 de março de 2021, a partir da experiência adquirida pelo Ministério Público na primeira força-tarefa instituída em 2020 e com o reconhecimento da mudança do quadro da pandemia da Covid-19 e criada para, fundamentalmente, prestar auxílio consentido aos promotores de justiça na área de saúde.
questão surgiu em 2015, quando houve uma reclamação constitucional que foi proposta por uma das associações de pescadores com o patrocínio da Defensoria Pública no STJ. A assessoria de recursos constitucionais cíveis é o braço do Ministério Público e através do Procurador-Geral de Justiça nos tribunais superiores. Foram 3 reuniões, uma dia 6 de abril, a outra dia 13 de abril e a outra na data de 20 de abril, todas fomentando e tentando compreender o que levou a essas mudanças normativas da disciplina da educação na rede estadual de ensino. Então, não tem como a gente dar uma cobertura, vamos dizer assim, abrangente, né, para esse assunto, se a gente não tiver as 2 secretarias juntas. Então, a gente achou que seria a melhor maneira, né, de atuar, a gente chamar os colegas da educação, os colegas da saúde, reunir as 2 secretarias e tentar chegar a alguns consensos. O descumprimento do artigo 69, parágrafo 5º da nossa Lei de Diretrizes e Bases foi o que deu causa ao ajuizamento dessa ação civil pública em face do município de Angra dos Reis. Foi apresentada denúncia criminal em face do Jairo e da Monique, que assim que for recebida a denúncia, eles passam a ser considerados como denunciados ou já acusados, e o Ministério Público imputou a eles a prática de homicídio triplamente qualificado. Em coletiva de imprensa na sede do MPRJ, o coordenador do GAECO MPRJ, Bruno Gangoni, e os demais promotores de justiça integrantes do grupo explicaram a operação que levou à prisão do delegado Maurício Demétrio e de outras 5 pessoas. Bom, a operação hoje se chama Carta de Curso. Buscou cumprir mandados de prisão contra 5 policiais civis e 3 pessoas que não integram a Polícia Civil. Desses 8 mandados, 6 foram cumpridos com êxito, 2 pessoas estão foragidas. Essas 2 pessoas que estão foragidas são operadores do esquema, residentes de Petrópolis. Essa operação Chorume 2 ela é um desdobramento da operação Chorume Fase 1, e na primeira oportunidade nós conseguimos identificar e atingir tão somente 3 envolvidos, que eram a vereadora Rita Stefânia, um ex-secretário Ronaldo e um sócio da empresa Forte Ambiental chamado Murilo. O prefeito ele foi preso em flagrante logo em seguida pelo fato de ter nos confessado que enterrava dinheiro em seu sítio. Após o pedido de auxílio, a Promotoria de Justiça do Carmo seguiu trabalhando ao lado do GAECO. O GAECO não trabalhou sozinho nessa segunda fase, e essa parceria entre a Promotoria de Justiça do Carmo com o GAECO se estendeu também à Polícia Civil, que contribuiu maciçamente para a realização das investigações, colhendo provas e viabilizando a deflagração dessa fase 2. A denúncia no caso aí, né, chamado caso do Falé, ela envolveu todos os policiais que participaram da ação diretamente, que seriam 12, mais o, vamos dizer assim, comandante ou oficial superior que estava no local e que foi denunciado com base na omissão penalmente relevante. Essa segunda denúncia formulada pela primeira promotoria da área Zona Sul Barra, ela se refere a fatos de tortura praticados pelo acusado Jairo em relação à vítima Enzo, né? O Enzo Saraiva Delforge. Né? Foram 3 atos de tortura. O Ministério Público expediu uma recomendação ao Metrô Rio no sentido de que se abstivesse de aplicar esse índice pela sua excessiva onerosidade, tendo em vista também a boa-fé objetiva, os deveres de conduta das partes, a igualdade de prestações, a necessária isonomia nas contratações. A Operação Triângulo do Aço 3, como o próprio nome já diz, ela
se encaixa num contexto de sucessivas fiscalizações. E também é preciso dizer, e é preciso elogiar, num contexto de uma atuação conjunta entre o Ministério Público e a Receita. A atuação do Ministério Público enquanto guardião da tutela dos direitos transindividuais do deficiente e também dos direitos individuais, da tutela individual do portador de deficiência. Nós atuamos nesse sentido para que a Clínica de Repouso de 3 dias tivesse suas atividades encerradas. O Ministério Público é extremamente mobilizado para a questão do desaparecimento, o enfrentamento do drama do desaparecimento, e fica muito satisfeito de poder colaborar de maneira indelével para o aprimoramento da política. O Ministério Público ingressou não só com a ação civil pública para a reestruturação do Conselho Tutelar de Ramos, como também dos demais 18 conselhos tutelares do município do Rio de Janeiro, que de fato estão em situação precária. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou um inquérito civil para apurar uma denúncia anônima no sentido de que Pedro Paulo Souza Silva e Nilceia Aldano Pereira da Silva, filhos da ex-governadora Benedita da Silva, seriam funcionários da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e não compareceriam ao trabalho, ou seja, seriam funcionários fantasmas. Crime de stalking é novo na nossa legislação. A lei foi publicada em 1º de abril e já está valendo. O que é stalking? É a perseguição. É aquela pessoa, e pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher, que vai vigiar, perseguir, ficar o tempo todo perturbando a saúde física ou psicológica da pessoa. E é essa, eu acho que é a importância da divulgação do trabalho, do combate à violência doméstica, porque existe saída. A mulher não está rendida, isolada, submetida, subjugada ao homem a ponto de não ter defesa. Ou assim, os atores jurídicos, a polícia civil, a polícia militar, o Ministério Público, a Defensoria, a gente vem cada vez mais se especializando, se qualificando para poder oferecer esse tipo de proteção. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, o MP Cidadão volta já. Entre os meses de maio e agosto, o quadro MPRJ nas redes exibiu algumas das campanhas veiculadas nas redes sociais do MPRJ, com informações relativas à atuação ministerial. O relatório de atividades do primeiro quadrimestre, já mencionado, foi transformado em campanha com posts informativos sobre os resultados dos primeiros 120 dias da gestão da atual administração. Assuntos como a proteção ao meio ambiente e a violência doméstica e familiar contra a mulher também foram tratados nas redes sociais da instituição. Acompanhe! Para dar maior publicidade aos trabalhos elaborados durante os 120 dias de gestão do atual Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, o MPRJ divulgou um relatório com os feitos realizados pela administração atual, como a criação de canais de atendimento 24 horas para comunicações sobre irregularidades em operações policiais, os novos centros de apoio operacional voltados à investigação e à execução penal, as coordenadorias de segurança e de promoção da pessoa humana e as forças-tarefas especializadas. Durante o mês de junho, em comemoração pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, o MPRJ está vinculando em suas redes sociais uma campanha com o propósito de informar ao cidadão sobre sua atuação na área do meio ambiente. Com o objetivo de promover a conscientização dos cidadãos acerca dos tipos de violência enfrentadas por mulheres e seus relacionamentos, o MPRJ está vinculando em suas redes sociais, durante o mês de agosto, uma série de postagens informativas sobre os aspectos legais que envolvem a violência doméstica e familiar contra a mulher.
Promotores e procuradores de justiça de todo o território do estado do Rio de Janeiro continuaram a defender os direitos da população fluminense durante a pandemia de Covid-19. Vamos acompanhar agora o trabalho realizado e veiculado no quadro MPRJ pelo Estado no segundo quadrimestre de 2021. A Operação Apantropia, ela teve início a partir do momento em que foi informado ao MP que o município de Itatiaia teria realizado um contrato para a compra de EPIs no enfrentamento à Covid, em torno de R$3 milhões, teria pago já a boa parcela desse valor do contrato, apesar dos materiais não terem sido entregues. Assim, considerando todo o término da investigação e todo o trabalho realizado pela Polícia Civil, o Ministério Público ofereceu a denúncia. As denunciadas Gilmara e Brena estão presas em flagrante delito desde o dia 19 de abril e a acusada Rosângela foi presa no dia do oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recomendou aos municípios da Baixada Fluminense que adotassem um regime de restrições sociais compatível com a bandeira que foi divulgada para a região. Essas medidas restritivas continuaram aquém do bandeiramento. Então, a situação epidemiológica estava em situação alta ou gravíssima, na bandeira vermelha ou na bandeira roxa, e as medidas restritivas ainda eram menores do que aquelas recomendadas, preconizadas na nota técnica. Então, o Ministério Público pediu reunião com todos os representantes dos municípios. A Câmara de Vereadores tinha aprovado um aumento para o prefeito e os secretários. E essa informação dava conta de que a lei teria sido aprovada em março. E causou estranheza porque, em plena pandemia, em período que a lei proíbe, esse aumento teria sido dado. A Operação Casa de Papel, ela teve por objetivo o cumprimento de mandados de prisão e mandados de busca e apreensão contra alguns alvos. Desde março de 2020, as aulas presenciais no município de Cabo Frio foram suspensas e as crianças estão restritas no direito à educação. E, portanto, a gente ajuizou essa ação para que o município de Cabo Frio retome as aulas presenciais. O empreendedor tinha que apresentar uma outra área para receber esse projeto de reflorestamento, o que não foi feito. Diante dessa informação do INEA, o Ministério Público tentou fazer acordos com o empreendedor para que ele executasse esse projeto de reflorestamento. No entanto, ele não executou o projeto, então o Ministério Público ajuizou essa ação. Em Miguel Pereira, a gente veio trabalhando inicialmente com o eixo 1, com o planejamento do ensino remoto. Houve uma dificuldade inicial com o município, de que avançássemos extrajudicialmente com esse planejamento. O ajuizamento das ações foi em último caso. Então já vem se verificando há alguns meses um momento sanitário melhor, o planejamento do retorno das aulas, que não é de uma hora para outra, também foi fomentado há vários meses, inclusive desde o ano passado. Então havia uma certa resistência, não de nunca retomar, mas havia uma certa lentidão de efetivar esse processo de retomada. Então, verificada a bandeira amarela em mais de uma semana, como o município de Miguel Pereira vem enfrentando, a gente achou por bem fazer o ajuizamento da ação para que o município seja obrigado a proporcionar o ensino letivo de forma presencial, tendo em vista que as medidas sanitárias elas já são favoráveis. Por conta dos protocolos sanitários impostos pela pandemia, o MP Cidadão precisou adaptar-se ao cenário virtual, realizando boa parte de suas entrevistas de forma remota. No final de agosto, de forma segura, o programa iniciou aos poucos a retomada das entrevistas presenciais. Relembre agora os convidados que passaram pelo MP Cidadão no segundo quadrimestre de 2021. A Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento e Políticas Institucionais é um órgão da administração superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
que compõe a estrutura da Procuradoria-Geral de Justiça, né? E atua como última instância em assuntos relacionados ao planejamento estratégico e também nas definições de políticas institucionais. Essa nova coordenadoria, né, como você mencionou, a Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana, ela é uma estrutura que agora ela é ligada diretamente ao gabinete do Procurador-Geral. É uma estrutura que a gente chama como se ela fosse guarda-chuva, e dentro dessa estrutura existem 3 outras coordenadorias. A Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias, a Coordenadoria de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistemas Restaurativos, e a Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Vítimas. A Coordenadoria de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo do Ministério Público tem uma função de aplicar, de empregar essas técnicas, de trazer também uma mudança na política institucional, de mudança de paradigma, saindo da lógica de judicialização das demandas, dos conflitos, para uma lógica dialogal. Doutora, como coordenadora da CDHM do MPRJ, eu gostaria que a senhora explicasse como é que esta coordenadoria funciona. Basicamente, Juliana, essa coordenadoria ela tem a função de fazer uma interlocução não só dos órgãos externos que trabalham com as políticas de direitos humanos, mas também com os órgãos internos, ou seja, promover o diálogo, o debate acerca do tema de direitos humanos e minorias. Então, essa, sim, em curtas linhas, seria a nossa função. O que de fato é a violência doméstica e familiar contra a mulher? Violência doméstica é um assunto que deve ser tratado, deve ser discutido em todos os ambientes. É muito bom falarmos sobre isso nesse momento. Ela sofre essa violência por ser mulher. Se a gente colocasse uma situação invertida de um homem, ele não sofreria esse tipo de violência. Existe uma questão ali de discriminação, de preconceito em relação à mulher. E por hoje é só. Se você perdeu a primeira parte da nossa retrospectiva, acesse o canal do MPRJ no YouTube para assisti-la. Aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Nós também estamos disponíveis nas redes sociais, não deixe de nos acompanhar por lá. E escute o nosso podcast, que está disponível nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Não perca na semana que vem a exibição da última parte da nossa retrospectiva. Um forte abraço, até lá!